O maior problema é quando nós não entendemos aquilo quem nós fomos chamados para ser. Sabe qual é o nosso problema? É ser princesa com uma mente de escrava. É ser chamado para alguns lugares em Deus e ficar se comportando como uma escrava. Uma pessoa que não tem um pai, nenhum palácio. Mas eu quero dizer para você, você tem um pai. E ele estabeleceu coisas sobre a sua vida que ninguém poderá tirar. A não ser que você renegue elas. A não ser que você diga, eu não quero. Existe algo que o Senhor quer renovar na nossa mente hoje. A forma como nós pensamos. Que hoje aqui mulheres sejam impactadas com essa presença. Eu tenho recebido tantos testemunhos de mulheres que têm entendido o seu propósito e o seu chamado. É o melhor presente que alguém pode ter, acordar pela manhã e saber quem é e o que foi chamado para fazer. Sabe por que tem tanta ansiedade? Por que a gente vê tanta ansiedade? Tantas mulheres tomando antidepressivos, ansiosas, às vezes tristes, chorosas. A maioria delas, quando eu vou conversar, eu não sei o meu propósito de vida, acho que eu perdi o propósito da minha vida. Talvez nós nos entregamos todos os anos a um propósito que não era o propósito de Deus. Isso causou cansaço. Mulheres têm chegado a mim e falado, eu estou cansada, eu já desisti, eu não quero mais. E eu sempre digo, esse é o início de todas as coisas. Quando nós desistimos e nós colocamos na mão dele, ele faz. Então se você se sente assim, se você anda ansiosa, você anda sem propósito de vida, que essa noite o Espírito Santo abrace o teu coração. E eu recebi uma expressão tão linda que eu vou passar a usar. Que o Senhor beije o teu coração hoje. Que Ele dê um beijo no teu coração. E que Ele comece a revelar os propósitos que Ele tem ao teu respeito. Aquilo que é do coração de Deus. Aí você vai dizer, Vivi, mas eu estou mais quebrado que arroz de terceira. Parece que Ele gosta disso. É quando nós chegamos a esse ponto. Se você tem sofrido de ansiedade, depressão, tomando remédio para acordar, remédio para dormir, há esperança para a sua vida. A minha oração hoje é que o Espírito Santo te pegue e revele a vontade dele sobre você. E as piores são ainda aquelas que parece que está tudo bem. Elas sempre têm um sorriso no rosto, elas ajudam todo mundo, mas só Deus sabe o que é que está no coração de uma mulher dessa. Às vezes tem mulheres aqui que são tão fortes, tão guerreiras, que elas não têm coragem de pedir um ombro. De pedir um ombro para chorar. Você precisa também. Eu postei nas redes sociais essa semana que pastor também precisa de pastor. Eu preciso ser pastoreada, eu preciso ter um ombro para chorar. Para falar das minhas fraquezas, das minhas imperfeições, né? Daquelas coisas que só o Senhor pode tocar, que só o Senhor pode fazer. Terça-feira aqui com o Luiz Hermínio, ele estava aqui. Nós estávamos aqui, de repente ele liberou uma palavra sobre mim, sobre o Telmo. Palavra confirmando tantas coisas, né? Deus, ele é tão bom que ele vai mostrando o caminho, ele vai sinalizando o caminho. Você pode crer nisso. Se você começar a obedecer a Deus e andar no caminho que ele trilhou para você, você não vai ficar perdida. Aquela sensação de estar perdida não vai existir. Porque ao longo do caminho, ele vai colocar sinalizadores que você está no lugar certo. E se você, por alguma situação, se desviar, o amor dele é tão forte que ele não despreza, ele chama para o caminho de novo. Esse é o coração do Pai. Ele nos reposiciona no lugar que nós devemos estar. E ele liberou uma palavra confirmando tanta coisa. Mas sabe o que mais marcou meu coração? Foi quando ele colocou a nossa cabeça no peito dele. Botou o Telmo assim, encostou. E eu encostei a minha testa no ombro dele. E aquela hora Deus falou assim para mim: tu também precisa de um lugar para recostar a tua cabeça. E eu agradeci a Deus por aquele homem de Deus. Eu falei: Deus, levanta homens e mulheres nessa nação. Que sejam homens maduros. Homens que não matem o chamado de ninguém. Homens que se alegrem com o crescimento um dos outros. Homens que querem ver o reino de Deus vencer. Que você seja uma mulher que outras mulheres possam colocar a cabeça no seu ombro e chorar. Que você seja uma encorajadora. Que você tenha frutos. Que você possa dizer assim: tá aqui, ó.
Eu vou te ajudar a ficar comigo. Mas que você também tenha alguém que você possa mostrar quem você é, rasgar o seu coração e também colocar a sua cabeça no ombro de alguém. Ei, mulher, você não é super mulher, não. A Mulher Maravilha é só lá no cinema. Nós sabemos muito bem que nós aguentamos até um ponto, daqui a pouco a gente não aguenta mais. Então não deixe chegar no seu limite. Talvez você está aqui hoje no seu limite. No limite. Não deixe isso acontecer. Chame uma mulher de fé que você confie, comece a rasgar o seu coração e abrir. Você vai ver que você vai ficar bem melhor. Amém? A gente hoje vai falar sobre promessas. Essa palavra nasceu, eu sou muito ligada no que Deus faz. Muito ligada no ambiente espiritual que Deus cria. Um domingo eu estava aqui, sentada transmitindo o culto de domingo. E de repente do meu lado sentou a Alessandra, ela está aqui. Alessandra está aqui. Alessandra sentou do meu lado. Ai, não tinha lugar mais, só tem um lugar aqui, senta aqui. E ela sentou e essa palavra hoje nasceu daquela nossa conversa rápida ali. Ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: como quer viver isso? Como quer viver um lugar de promessas de Deus? Se cumprindo. Eu disse, é verdade, Deus. Eu comecei a olhar para esse lugar. E eu comecei a olhar para a minha vida. E eu vi que tantas promessas estão sendo cumpridas. Tantas palavras, minuciosos detalhes de Deus que Ele deixou ao longo do caminho são cumpridos. E eu falei, uau, eu vou ministrar sobre isso. Sobre o tempo das promessas. O que são as promessas de Deus? Muito, né? A gente gosta de cantar aquela canção que foi tão cantada, aquela Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus fiel. Nós cantamos, quantos anos nós cantamos da fidelidade de Deus? Muitos cantam sobre ela, mas poucos possuem uma aliança com Deus. Ele é um Deus de aliança, Ele é fiel até o fim, você pode ter certeza disso. Que até no último momento, talvez da sua desobediência, Ele vai estar te chamando para perto. Eu falo com pessoas que é tão lindo, eles estão em lugares, tipo, desistindo, estão desviados, estão lá no final do poço. Eu ouvi uma testemunha de uma menina que estava usando droga com uma galera desviada. E ela estava usando droga no meio da galera ali, todo mundo usando. Imagina, eles estavam para lá de Bagdá. No meio que ela estava usando ali, ela estava muito doida. Um cara drogado falou assim para ela: tu é filha de Deus, tu não era para estar aqui. Tu é uma mulher de Deus, tu foi separado, o que tu está fazendo aqui? Não era aquele homem que estava falando com ela, era o próprio Deus. Lembrando, ela disse que largou tudo na hora, se constrangeu. E ele falou assim: nós não tivemos isso. Mas tu é marcada, tem uma promessa sobre a sua vida. Ela largou as drogas naquele momento e saiu. E está sendo restaurada. Porque Deus, até no último momento, Ele vai te atrair para esse lugar. Ele vai ser fiel até o fim. Até o fim. O que muita gente não sabe é que as promessas de Deus, elas são maravilhosas. Mas se você ler a palavra, vai dizer assim, ó, sempre, se você, eu vou te abençoar, se. A gente esquece que as promessas de Deus contêm um se. E hoje nós vamos falar um pouco disso. A cultura dessa terra cada vez menos valoriza as alianças. Você pode observar isso. Cada vez menos é igual um casal de namorado. Ou não precisa nem ser namorado. Agora eu já descobri, tu pode ter relações íntimas, ficantes com uma pessoa que não é nada teu. É só por prazer. Prazer por prazer. Na minha época, a gente tinha que namorar para fazer a coisa errada. Agora não precisa mais nem namorar. Simplesmente achou legal, amigos. Não, é por prazer. E querem viver como um casal, ter o prazer, mas sem ter uma aliança de compromisso que protege aquilo.
Por isso tantas feridas, por isso tantas doenças, por isso tantas crianças que nasceram indesejadas, por isso tanto aborto. Porque quando não tem uma aliança de compromisso, nós nos perdemos. Tudo que Deus faz, faz através de alianças. Ele é um Deus de alianças. E Ele é fiel à aliança dele até o fim. E Ele vai sempre nos atrair para esse lugar. Porque eu já vou dizer uma coisa para você, no dia mal de um casamento, todo casamento passa pelo dia mal. Quantas mulheres casadas nós temos aqui? Ok, pode baixar a mão. Agora eu quero te perguntar, quantas aqui já tiveram o dia mal no seu casamento? Quantas? Aquele dia mal, aquele dia que você faz um monte de pergunta para você mesma, onde eu estava com a minha cabeça? O que eu fiz? Todo mundo, todas nós. Mas ele não me ama como eu achei que ele ia me amar. Todas nós temos o dia mal. E você sabe que no dia mal não é o prazer que vai sustentar o teu casamento. Porque dá até uma... Não é? Tipo assim, sai pra lá. Não é o prazer que vai sustentar o casamento, mas é a sua aliança e o seu compromisso. Às vezes na sua caminhada com Deus, que vai sustentar você, às vezes não é aqueles momentos do culto, que foi fogo puro, maravilhoso, prazer de estar. Às vezes vai ser pura obediência, pura perseverança. Não se engane. Você não está entrando na Disney. Você não está aqui para ser entretido, para você ser adulado. Não. Você está aqui para ser convidado para entrar numa aliança com Deus. Porque é através da aliança que tudo vai ser sustentado na sua vida. Tudo. Sem aliança a gente não dá conta. Nós vivemos nessa área de alianças rompidas, corações despedaçados. Cada vez menos pessoas desejam ser aliançadas. Mas eu quero falar para você, se aliancie com Deus. A Bíblia fala, inclusive, cuidado com as alianças que você faz na terra. Tem alianças que são capazes de matar você. Se você se aliancia com a pessoa errada. Se você faz negócio com a pessoa errada. Se você entra até numa... Eu tenho medo, gente, quando alguém vem falar comigo em sociedade. Essa palavra já me dá até um... Que raramente você vê uma sociedade dar certo. E por que as pessoas... Tem uma menina que está... Estou conversando com ela, tá, a área financeira é toda bagunçada, mas tem um dom maravilhoso. E ela estava tentando fazer outra coisa. Eu falei, cara, se tu fizer isso aqui, tu vai chegar a uma média 7, que não é o teu dom. Então tu vai fazer, tu vai estudar, tu vai ser boa, vai passar, vai, mas não é o teu dom. O teu dom é esse. Agora tu pensa, se tu pegar o teu dom e tu estudar ele, e tu multiplicar ele, e tu ficar em cima e ser excelente, cumprir horário, Deus, isso tu vai tirar um 10ão. Entendem? Às vezes nós investimos em coisas que nós não fomos chamados para ser, porque nós temos um problema com identidade. A gente quer aquilo que o outro faz. Descubra quem Deus te chamou para ser e multiplique isso. A Bíblia fala que os talentos, Ele deu talentos para pessoas. Teve um que ficou com medo, enterrou o talento. Tem tanto talento enterrado, gente. Tantas mulheres com talentos enterrados. Sabe por quê? O primeiro deles, no ranking, medo. Vergonha. Mulheres que não foram afirmadas pelo pai, insegurança. É o ranking. Daqui, eu vou garantir, vou enterrar, ninguém precisa saber. Em nome de Jesus, desenterre aquilo que Deus colocou na sua mão. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele deu um talento para um, 2 para outro, e assim sucessivamente. Aquele que tinha 2 multiplicou, começou, porque aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem a capacidade de multiplicar. Você tem uma mente que não é para fazer escova progressiva só e pintar de loiro ou fazer luz ou qualquer coisa. Nós precisamos entender que Deus nos deu capacidades. E Ele deu recursos nas nossas mãos. Para que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser. Que você hoje vá para casa e anote no lugar, qual é o meu dom? O que eu sei fazer de melhor? Multiplique isso. Multiplique. Vá atrás, estude sobre isso, conheça isso, você vai ver o que Deus vai fazer através de você. As pessoas que são os melhores nas áreas, você pode ter certeza, aquela pessoa tem um dom para estar ali, junto com uma graça e junto com muita dedicação. Então, em nome de Jesus, sobre a sua vida, eu libero essa palavra, amém?
Então não entre. Você tem algo. E essa menina tem. Ela queria entrar numa sociedade com outra menina, numa coisa nada a ver. Assim, vai dar tudo errado. O desenho está pronto. Tu pode sozinha caminhar para aquilo que Deus te chamou. Então, em nome de Jesus, cuidado com as alianças que você faz nessa terra. Cuidado com quem você anda escutando. Cuidado com quem você está andando. Cuidado. Você pode estar sendo contaminado. Alianças erradas podem nos matar. Matar chamados. Matar coisas do nosso coração. Você experimenta andar com uma mulher que te encoraja diariamente. Você vai florescer. Principalmente mulheres que são casadas com homens que são seguros. Porque os homens que são seguros, eles são posicionados, mas eles desejam que as mulheres dele floresçam. Minha mulher, quero que você floresça. Está sempre elogiando. Está sempre dizendo que você é boa nisso. Nem que for um ovo frito. Gente, há um tempo atrás eu não sabia fritar ovo. Uma vergonha que me ensinou foi a Tereza. A Tereza, um dia veio fritando ovo, ela disse, não, minha filha está fazendo tudo errado. Joga esse ovo fora que eu vou te ensinar tudo de novo. Imagina como é que eu me senti. 39 anos aprendendo a fritar ovo. E ela me ensinou. E a Bíblia diz que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a cuidar da sua família, da sua casa, do seu marido. Então, eu me perdi agora, falei do ovo. O que eu estava falando antes? Fazer bem. Mas eu perdi o fio da meada agora. O homem faz a mulher florescer. Então, às vezes eu faço lá uma comida, eu tenho um nosso amor, que comida deliciosa. E aí tu já começa a te achar que tu é a cozinheira. E tu tem que ir lá, na tua cabeça tem que ir lá no Masterchef, se eles me descobrem. Nossa, amor, esse molho. Ou algumas outras coisas. Às vezes até ministrando, ele vem, nossa, amor, aquilo que tu falou. Essa semana, a gente teve uma DR. Daí, a gente chamou... Quem não sabe que a DR é discutir relação, mas eu acredito que todo mundo sabe. Mas não foi discutir relação, não. Foi uma DR espiritual. Deus me deu uma palavra sobre ele já faz uns meses. A mulher sabe, ela espera a hora de falar. E aí eu fui orando a Deus. Deus, é uma coisa meio assim para falar. Então o Senhor começa a trabalhar no coração dele. E o Senhor começa a me dar as palavras para me falar. E aí... esperei a hora certa, gente. Deus deu de presente a hora assim, ó. Prendeu a chave, agora só abre e entra. Eu falei, agora. Amor, eu tenho uma palavra para falar para ti. Ele já regalou o olho, né? Porque eu não fico toda hora falando. Você ganha autoridade quando você obedece a Deus e fala na hora certa. Eu não fico, porque se eu ficasse toda hora, ele diz, mais uma. Não, a gente precisa conquistar a autoridade dentro da nossa casa. Da nossa palavra. E aí eu sentei com ele. Eu falei, Deus me mostrou isso e isso ao teu respeito. Daí ele achou assim, é de Deus. Eu falei, uau. Porque eu estava vendo isso em mim. Eu estava pedindo, Deus, toca nessa área na minha vida. Ele falou, é de Deus o que tu falou. Mas o assunto acabou ali, ele ficou meio assim. E eu fui para os afazeres. Daí quando chegou hoje, foi hoje, ele chegou... Ele tinha saído, ele chegou e falou, amor, obrigada por me ajudar a florescer, por extrair, através de palavras talvez até duras, aquilo que há de melhor na minha vida. É igual quando a gente vai tirar um espinho, é bom, mas dói, não é assim? Já tirou um espinho, é bom, mas dói. Quando Deus começa a tirar algumas coisas da gente, dói, mas é bom, porque nós estamos sendo libertos e Ele tem transformado. Igualmente Ele. Aí tá, né? Aí esqueci dessa parte. Daí quando eu falei isso para ele, tá, mas eu também tenho uma coisa para te dizer. Por quê? Né? Ele não podia talvez ficar ali naquele momento. Então assim, amor, então fala, libera aí. E ele falou duas coisas para mim que foram essenciais. E eu até vou falar aqui. Ele disse assim para mim, eu não vou expor ele, mas eu posso me expor, né? Ele disse para mim que eu estou muito enrolada com o tempo. Sabe quando parece que o dia só tem 12 horas, não tem 24? Nada, dá tempo, nada, e eu tô naquela, leva a menina e tira e tal. E aí eu tenho um livro para escrever, eu comecei a escrever um livro, mas eu não estou conseguindo parar para escrever o livro. Eu tenho coisas que Deus me mandou fazer e eu não estou fazendo porque eu estou fazendo milhões de coisas, menos aquilo que Ele me chamou para fazer. Então, disse, priorize o que Deus te chamou para fazer. Diga não para outras coisas e diga sim para a vontade de Deus. Então eu comecei agora a priorizar o meu tempo.
Esse tipo de relacionamento te constrói. Porque às vezes algumas mulheres são casadas com homens que são inseguros. E o homem inseguro parece que ele tem prazer de ver a mulher mal. Porque ele é tão inseguro que se ele tem uma mulher bem ao lado dele, ele vai ficar inseguro, diminuído. Nós temos tratado alguns casais e eu sou muito sincera na hora do aconselhamento. Eu não fico floreando, né? Quem eu cuido sabe, né, Maiara? Uma vez, né? Posso falar? Pode, né? A Maiara, cuido dela, né? Discipulo a vida da Maiara. Mas a Maiara, ela vinha pra cá pra cantar, era igual um gatinho. Eu falei, Maiara, canta, Maiara. Daí tá sempre assim, né? Daí um dia Deus me deu uma palavra. Essa é do talento para enterrar. O Senhor falou assim, fala pra Maiara que se ela continuar enterrando a voz dela, eu vou tirar dela e vou botar para outra pessoa. Eu falei, Maiara, tem uma palavra para te dar. Ela assim, fala. Assim diz o Senhor para ti. Ai, meu Deus. Um domingo aqui, eu fui até ver quem é que estava cantando. A Maiara estava cantando. Porque nós precisamos de pessoas que nos digam, que nos encorajam. Maiara vem de um lar, né, Mai? Às vezes com insegurança, com medo. E isso ressalta até na nossa voz. Você vai ver uma pessoa, tinha uma mulher que eu conheci que ela tinha vergonha de comprar pão. Ela foi tão humilhada dentro de casa, ela foi tão, sabe, tão podada, que ela ia comprar pão e ficava vermelha na frente do padeiro. Ela comprava pão com dinheiro, ela disse que eram tantos pães, ela falou, era uma vergonha. Isso precisa ser liberto na nossa vida. Então faça alianças com pessoas que vão extrair de você o melhor. Se o seu casamento de repente está assim, se você percebe que às vezes seu marido tem que te desconstruir para se sentir bem, pegue isso no seu espírito e comece a orar e comece você a construir ele. Comece a botar esse homem para cima. Comece a buscar Deus o que há de melhor nele, porque nós somos muito bons em achar o que é o pior das pessoas. A gente é muito bom em extrair das pessoas o pior. Tem até mulheres que chegam ao ponto de provocar o marido para ter uma briga. Tem gente rindo de nervosa. Que fica ali, parece que quer uma confusão. Esses dias a gente brincou lá em casa, o Thelmo chegou. Que é isso? Que não sei o que. Se tu quer uma confusão, te dou de graça. Ele, tá repreendido. Às vezes fica pegando coisinha para arranjar uma confusão, para arranjar um problema. Em nome de Jesus, extraia o que é de melhor. E quando eu for falar, fale aquilo que Deus colocar no seu coração com autoridade. Relacionamentos baseados em prazer têm a tendência de acabar antes que você imagine. Relacionamentos baseados só no prazer, acaba rapidinho, porque aquilo ali já... É igual o sapato novo, né? A minha mãe dizia, fulano largou a fulana para ficar com o outro. Daí a minha mãe, a vassoura é nova, daqui a pouco a vassoura fica velha. Quem nunca ouviu, né? Porque não tem aliança, não tem compromisso, não tem verdade, não tem a presença de Deus nisso, não tem como. Porque quando você tem um relacionamento... Interessante, uma coisa que hoje veio assim na minha mente, eu falei, isso é de Deus. Eu tenho observado que pessoas que têm problemas com relacionamento, quando eu digo assim, problemas em se relacionar em todos os sentidos, desde se relacionar no ambiente de trabalho, se relacionar na casa. Sabe aquelas pessoas que a gente tem que pisar em ovos com elas? Que tu não pode falar tal coisa porque ela pode explodir? Terrível conviver com uma pessoa assim. Não sabe como que vai ser o dia. Não sabe se ela vai terminar o dia te amando ou te odiando. Porque ela é o clima de Criciúma. Uma hora está frio, outra hora está quente. Não sabe. Né? Uma coisa meio indefinida. Então você fica ali naquela situação com a pessoa pisando em ovos. É a coisa mais difícil, mais triste. Ou pessoas têm problema no relacionamento do casamento. Se você saiu da sua casa, do seu pai, mal resolvida, carente, é bem provável que você vai querer achar no seu marido seu pai. Isso vai dar um problema terrível, porque ele não é o seu pai. Ele não olha para você como filho, como filha. Ele olha para você como alguém. Sabe como é que ele olha para você? Como a mãe dele. O pior. Olha o Fabiano rindo de nervoso lá atrás. Olha como a mãe. E isso gera uma contenda, porque são duas pessoas mal resolvidas. Quando a Bíblia diz assim, deixai. Pai e mãe é deixar em todos os sentidos, geograficamente, financeiramente, emocionalmente.
E quando nós não deixamos, quando a cultura vem, nós permitimos talvez que a segunda separação da família aconteça. Geralmente filhos de pais separados, geralmente também se separam. E nós queremos quebrar isso em nome de Jesus, que isso não aconteça. E pessoas que têm problema de relacionamento, quando eu vou conversar com elas, elas têm problema de relacionamento com Deus primeiro. Quando nós temos problemas de relacionamento com Deus, quando nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. Eu vou falar algo para vocês com um testemunho que eu estou querendo falar há um tempo. Tive uma pessoa no meu passado, uma pessoa muito querida por mim, que eu amei muito. Caminhamos juntos na igreja. É uma mulher, uma menina de Deus. Então tudo aquilo lá atrás, ela estava lá. Quando eu reuni pela primeira vez 4 mulheres. Então, uma pessoa muito amada por mim, muito amada pelo meu coração. Os anos se passaram, aquele distanciamento acontece no natural, né? Casa, tem filhos. E no meu coração, aí um dia alguém falou assim, fulana falou isso de ti. Bem coisa de mulher isso. O pior é a outra vir falar, porque não devia ter falado. Se falou, deixa. A Bíblia fala em Provérbios que é abominação você separar os amigos. Não fale. Fale para a pessoa, quando ela está falando mal para você, você está errando, é seu amigo. E aí essa pessoa veio e falou para mim, meu coração ficou sujo na hora. Eu falei, nossa, que ingratidão. Aquela coisa que a gente sabe falar bem, né? Eu não acredito, tal. E aquilo ficou mascarado no meu coração, tipo, resolvido. Não, mas eu perdoo. Não, perdoo de boa, tal. Mas não estava de boa. Porque eu vi a foto da pessoa, já me dava uma pontada no coração. E aí, há 2, 3 meses atrás, eu estava em casa. E deu vontade de... Assim, hoje eu vou dormir cedo, 11h30. Deu vontade de escutar uma ministração. E eu comecei a ouvir uma ministração, só que não era uma ministração. Eram muitas canções no meio da ministração. E eu fechei os meus olhos ali e eu comecei a fazer... Eu estava sentada assim na cama, travesseiro atrás, assim, levantei a mão e comecei a adorar a Deus ali naquela hora. Em silêncio, porque o Telmo estava do meu lado dormindo. E todas as vezes que você adora a Deus, Ele vem. É incrível. Você atrai algo da presença de Deus sobre a sua vida, é impressionante. E aí, de repente, veio aquela coisa boa, da graça de Deus. O Senhor falando assim no meu ouvido, fica comigo, vem aqui ficar comigo. Daí eu peguei, me ajoelhei na cama. Falei, Deus, aqui pode ser aqui, né? Sentei ali, ajoelhei, fiquei ali orando. E eu comecei a chorar tão alto, que o Telmo levantou, muito engraçado. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, amor, desculpa. Daí eu fui lá para a sala. Eu já fui para a sala chorando muito. Quando eu cheguei na sala, não foi aquela oração assim, ó Deus, né, me perdoa. Às vezes a gente faz, estou aqui, eu te amo, né? Eu não conseguia falar nada a não ser santo, 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 santo. E a glória de Deus estava dentro da minha casa. Foi uma das únicas experiências que eu tive na minha vida, tão forte da presença de Deus, que eu jamais vou esquecer. E eu estava lá, ajoelhada, e a presença de Deus era como um furacão. Eu estava ali na sala, mas parece que ao redor de mim, eu estava no olho do furacão. Ao redor de mim parece que tudo girava. A glória de Deus. Eu comecei a entender Deus. Por isso que os anjos falam santo, 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 sem parar. Eu não entendia, porque eu dizia que chato. Ficar falando, a gente fala umas horas no culto, tá. Mas ficar ali, a eternidade. E eu ficaria uma eternidade dizendo santo, 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 debaixo daquela glória. E quando eu estava assim, eu estava igual aqueles... Sabe aquelas pessoas que têm que beber para começar a falar o que está no coração? Já viram aquelas pessoas que vai meio sem graça para a festa, meio vergonhado, fica nos cantos da festa assim, Começa nos cantos, né? Ele começa assim, bebendo, daqui a pouco ele está no meio, daqui a pouco ele está com a camisa para fora. Daí eu estava assim, parece que Deus me embriagou com a presença de Deus. Daí, quando Ele me embriagou, eu comecei a fazer igual eles. Comecei a falar, tudo estava no meu coração. Deus, quem sabe fulano, Senhor. Não, perdoe não, Deus está aqui dentro. Eu comecei... Deus, misericórdia de mim. Comecei a abrir tudo. Quando eu abri tudo, daí Ele falou, ótimo, é nesse lugar que eu queria te trazer, porque hoje eu vou te curar disso. Pega teu telefone. Isso já era 3 da manhã.
Então eu peguei meu telefone, amor, Senhor, é 3. Mas eu chamo Deus de amor. Seu amor é 3. Filha, manda mensagem para essa moça que tu disse. Inclusive antes, eu disse assim, ó, há uns anos atrás, nunca mais a procurar, depender de mim, ó. Já fiz o que podia ter feito. Deus assim, tu vai quebrar o teu orgulhinho agora, tu vai ser humilhada, tu vai dizer para ela que eu amo ela, que eu tô esperando, ela está desviada hoje. Tu vai dizer para ela que o pai ainda espera que ela chegue, que eu amo ela, que você ama ela, porque você ama ela, você só está ferida, você só está agindo em cima da tua ferida, mas tu ama ela. E aquela hora eu vi como eu amava ela. Eu mandei um áudio chorando. Fiquei com medo de ela não entender nada. Talvez na primeira hora que ela ouviu a pessoa que alguém tivesse morrido, eu tivesse comunicando ela, porque no primeiro momento eu só chorei, depois eu falei, eu quero dizer que eu te amo. E que o pai tem saudades de ti. Eu só conseguia chorar no áudio. Quando eu consegui fazer isso, eu percebi que a presença de Deus é o lugar que Deus quer nos levar para nos curar. E aí, Deus assim, já que nós começamos, tem uma fila. Eu falei, Deus, mas não, está tudo resolvido. Não. Fulano, sabe quando parece que vem na tua frente? Pã, abençoa eles. Não, Deus, Ele abençoa. Deus abençoa, Senhor. Abençoa eles com o que tu queria para ti. Tem certeza, Deus? Isso. E eu comecei, eu te abençoo com aquilo que eu queria para mim. Em nome de Jesus, ser abençoado. E Deus começou a colocar um amor no meu coração que só vem dele. E Ele falou assim comigo, quando você é aliançada comigo, você não anda mais segundo os teus sentimentos, segundo os teus pensamentos. Você começa a andar segundo o meu amor, aquilo que eu quero para ti. Se você for guiada pelo aquilo que você sente, pelas suas dores, você vai ir para caminhos terríveis. Em nome de Jesus, se existem pessoas que você precisa liberar, libere-as. Por favor, libere-as. Deixa Deus quebrar o teu orgulho. Talvez tem pessoas aqui que você falou, jamais. Eu posso... Talvez hoje Deus está falando para ti, deixa eu quebrar o teu orgulho. Porque é melhor você entrar no reino de Deus talvez com uma vergonhinha, humilhado, do que você ter um orgulho e ficar de fora. Talvez algumas chaves na sua vida só estão esperando você liberar perdão. Promessa significa estar comprometido. Deus tem promessas sobre a sua vida. Ele está comprometido com você. Deus está comprometido com você. Mas a aliança que Deus faz conosco, ela é imutável. Ela não tem sombra de variação. Deus não é o clima de Criciúma. Não é de manhã frio e à tarde já está... Não, Deus, Ele permanece fiel à palavra que Ele deu para você. Tem mulheres aqui, isso eu vou falar agora no Espírito, que você recebeu palavras há anos atrás que não se cumpriram. E você pensa, tipo, não, Deus não, com certeza não é. Mas é. Pode passar o tempo que for. Se foi Deus que falou, ela vai se cumprir. Eu sou prova viva disso. Prova viva de que Deus... Ele pode cumprir as promessas. E sabe, vou dizer uma coisa para vocês. O que Deus quer fazer com a gente nesse processo, sabe o que é? É que nós não amamos a promessa. Nós amamos o Deus das promessas. O nosso problema, às vezes, é amar as promessas e ficar em cima delas. Ai, Deus, as tuas promessas, Senhor. E Deus falou, filho, se eu te dar a promessa agora, eu vou te perder. E eu digo, Deus perde o ministro. Deus às vezes perde uma pessoa que está aqui. Perde. Deus prefere tirar coisas de você para que você se achegue a Ele. Mas Deus não perde o seu coração. Sabe qual é o maior medo de Deus quando Ele está levantando alguém? É perder o coração daquele alguém. Quantos que nós já vimos que começou com o coração correto, começou humilde, começou buscando a presença de Deus, e quando vieram todas as bênçãos, porque vem, quando você busca, vem. É igual você pegar uma pá e começar a cavar, vai brotar água. Até no sertão que é seco. Furam-se poços e águas rompem. Mas não esqueça, o que o Senhor quer trabalhar no tempo da espera, eu acredito, é que nós não nos esqueçamos que Ele é maior do que as promessas. De que Ele, ainda que nada. Talvez Deus está levando a gente para aquela oração de Abacuque, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gados no currais, ainda, Senhor, que nada aconteça. Tu és o Deus da minha salvação, não há outro além de Ti, eu Te amo.
Deus rompe. Deus rompe conosco, Deus rompe e a graça dele se manifesta. A Bíblia diz assim: só quem me ama, aquele que me ama, obedece aos meus mandamentos. Já ouviram falar isso? Se você me ama, você vai obedecer. Sabe por quê? A gente sempre acha o contrário. Aí eu vou obedecer, daí eu estou, provando que eu estou amando. Não, se você ama Ele, os mandamentos não vão ser pesos. A Bíblia diz ainda assim, que os mandamentos não são pesados. Eles são leves. Quando nós amamos obedecer. Nós amamos Ele. Se Ele tivesse escrito assim: aquele que tem prazer em mim obedecerá aos meus mandamentos. Não tinha mais ninguém aqui dentro hoje. Porque a vida com Deus às vezes não é prazerosa, não. Às vezes vão ter espinhos e dores. Às vezes o que vai manter você é o amor. A Bíblia diz que a fé, a esperança e o amor. E o maior delas qual é ainda? O amor. É o amor que sustenta tudo, é a base de tudo. E nós temos a maior dificuldade na área do amor. É difícil, mas é o que sustenta tudo. Vocês lembram quando Abraão ganhou a promessa de Isaac? Eu penso a alegria que foi. Eles eram velhos, de repente Sara engravida milagrosamente e vem o Isaac, o filho da promessa. Isaac significa isso, o filho da promessa. Quando eles estão bem felizes com Isaac, o Senhor pede para Abraão: sacrifica o Isaac. Mas sabe que Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus não queria o filho, Deus queria o Abraão. E Deus estava imprimindo no coração de Abraão assim: filho, eu sou mais importante para ti do que todas as promessas que eu posso derramar na tua vida. Às vezes você está num tempo seco, difícil, mas deixa eu falar para você: Deus está te ensinando a amar Ele mais do que todas as coisas. A maior guerra de Deus conosco é que amamos o Deus das promessas, não as promessas. Aliás, amamos as promessas de Deus, não o Deus de promessas. Antes de cumprir as promessas, a maior obra que Ele vai fazer em nós é que nós vamos o amar de todo o coração. Foi assim com Abraão. Queria que você abrisse Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Ele simplesmente creu, ele acreditou. Agora que você olhasse lá no 17, 11:17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas e estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Até aqui. Mesmo assim, ele disse assim: não importa o crescimento, não importa as promessas, eu quero te amar mais que todas as coisas. Por favor, não ame as promessas, não fique de olho nelas. Ame o Deus das promessas. Comece a amá-lo. Comece a buscar o Senhor de todo o teu coração. Todos nós temos promessas nas nossas vidas. Todas vocês estão debaixo de uma promessa. Sabe qual é a maior delas para mim, para nós? Se você for ler a palavra, você vai ver que a maior promessa foi Jesus. E ela já está cumprida. A maior promessa é a salvação. Que o Pai enviaria alguém para nos reconciliar de novo com Ele. O que Jesus veio fazer foi nos reconciliar com o Pai. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a ponte que liga nosso coração ao coração de Deus novamente. Agora nós temos livre acesso ao Pai. Eu acho tão lindo na Bíblia que tem algumas coisas que são incríveis. Quando Deus disse assim, quando Jesus morre, Ele grita assim: está consumado na cruz. Ele está lá na cruz. E Jesus diz: está consumado. Naquela mesma hora, o véu que separava
de Deus que nos foi rasgado do meio, no início ao fim. Parece que Deus tinha raiva daquele véu. Eu não quero esse véu que me separa. A primeira coisa que Deus fez foi quebrar aquilo que nos separava dele. Entenda isso, você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa mais que um sacerdote te leve lá. Você não precisa mais que um pastor te leve à presença de Deus. Você tem livre acesso aonde você estiver. Aonde você estiver. E em respeito a promessas, eu quero deixar algumas considerações para você pensar bem. Eu sei que é uma palavra meio durinha hoje. Primeiro, você tem um pai fiel. Sobre promessas, você tem um pai fiel. Josué 21:45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Até hoje, tudo que Deus falou se cumpriu. Porque é de dentro para fora. Eu queria que você abrisse João 14:13. Aleluia. João, nós vamos passear hoje pela palavra. 14:13. Diz assim. Peraí, não é João 14:13, gente. É João 4:13, desculpa. Vamos lá. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Outra tradução diz assim: mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e que lhe dá a vida eterna. A promessa de Deus vai fluir de dentro de você, nunca fora. Dentro de você. Ele vai colocar coisas, palavras dentro de você para que você flua. O desejo de Deus é que nós fluímos em quem nós somos, em quem nós temos. Aquilo que ele... Pegaram isso, entenderam isso? O fluir de Deus vem através daquilo que nós recebemos de Deus. Ezequiel, não precisa abrir, eu só vou ler. Ezequiel 36:26 diz assim: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós, dentro um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus caminhos. Guardareis as minhas ordenanças, e as observareis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Toda promessa de Deus, ela fala de território, ela fala de coração. Você vai ver que as promessas têm a ver com interno, depois fala para território. Porque aquilo que nós somos em Deus atinge o nosso território onde nós estamos. Eu tenho visto tantas mulheres que têm buscado a Deus e a casa delas tem mudado. Elas falam: Vivi, o que está acontecendo com meu marido? O que está acontecendo com meus filhos? Eu falei: é porque o seu coração agora é dele e está fluindo rios de água viva. E o deserto que era tão seco começou a florescer das águas que saem da tua boca, do teu coração. Às vezes nós estamos num deserto e a murmuração só piora. Mas quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a pedir: Senhor, que fluam águas vivas do meu interior, me dá essa água, você começa a gerar um florescer no meio do deserto. A segunda coisa que acontece é esperar. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. Toda. Esperar pacientemente. Eu lembro de um episódio da minha vida. Eu estava naqueles dias secos, naqueles dias terríveis. E sabe, você vai concordar comigo, algumas pessoas. Parece que quando a gente vai viajar num lugar muito longe, quando está perto de chegar, não parece que demora mais. Parece que a viagem inteira, aquele percurso ali até chegar na cidade, parece que demora, não chega. Quando nós estamos passando alguns momentos na nossa vida, está chegando o fim deles, está chegando o momento de a promessa ser cumprida, fica tão difícil, dá vontade de desistir.
É igual a dores de parto. A mulher está ali grávida, barriguda, mas o momento mais difícil para ela é o momento de dar à luz. Então, eu não sabia, né? Mas eu estava nesse momento. As coisas estavam prestes a mudar na minha vida. Eu estava morando em Belo Horizonte, tempo difícil. Tudo dando errado. Tudo. Tudo. Parece que Deus só assim salvou a minha casa, meu casamento, minha filha. A gente não teve problema de saúde, graças a Deus. Não teve problema no casamento. Mas de resto, estava tudo assim. E eu estava aquele dia indignada. Sabe quando você fica aquele dia assim que você fica bufando? Eu me arrumei chorando. E eu sentei na última fileira do culto lá que eu estava. Eu falei, Deus, é assim? É o que o Senhor quer? Então vai ser assim. Sentei, comecei a chorar. Falei, hoje não vou levantar minha mão, tá, Deus? E o pessoal cantando. Adoração, parece que aquilo, parece que ia moendo. Por que esse povo está feliz? E eu ali, né? Não, Deus, eu estou muito mal. E comecei, daquele jeito. Vai lamber ferida, né? Lamber as feridas. Está vendo, Senhor? Onde que estão, Senhor, as tuas promessas? Onde que... Senhor, eu recebi tanta palavra, Deus. Olha o que está acontecendo, nada. Está tudo piorando. E aí, o Senhor falou assim comigo, te ajoelha, fica na minha presença, filha. Eu peguei, me ajoelhei. E Deus começou a falar comigo. E Ele falou em Lamentações de Jeremias. Jeremias era um profeta chorão. Se você for ler Jeremias, esse cara chorou. Se é um profeta que chorou muito, foi Jeremias. Ele cumpriu o chamado, mas com muitas lágrimas. E ele fez um livro só de lamentação, gente. Quem aqui tinha vontade de fazer lamentações de fulano? Eu estava naquele tempo, Lamentações de Viviane, porque Deus e tal. E eu achei tão interessante que Jeremias 3:25, Lamentações de Jeremias 3:25. Vamos abrir, né? Abre aí. Essa vale a pena abrir. Uma palavra que Deus marcou no meu coração. É Lamentações, tá, gente? Não é Jeremias, não. Lamentações de Jeremias. Vamos procurar aqui, meu filho. Oh, meu Deus, como é que tá você, Lamentações? Aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. Ele começa, eu não vou ler tudo, mas eu queria que você lesse em casa, para você ver o que realmente eu estou falando. Ele vai falar assim, ó. Eu vou falar algumas coisas. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele começou a dizer assim, Deus, eu vi a vara. Sabe quando o filho vê a vara? Eu não sei o que é pior, ver a vara ou apanhar. Porque quando tu vê a vara, eu não sei se você apanhou de vara. Eu apanhava de cinta. Então, quando eu vi a mãe com a cinta na mão, parece que para mim, eu apanhar era só uma consequência. O meu desespero já era... Quer ver assim, ó, quando chegar em casa, nós vamos conversar. Terrível, né? E ele disse assim, ele falou dessa sensação. Eu sou o homem que viu a vara da aflição de Deus. Que viu. Tipo assim, tô ralado. Às vezes você olha para Deus com esse coração. Acabou para mim. Eu vi a vara na mão de Deus. E aí ele começa a dizer, sim, a sua mão se voltou contra mim, vez após vez todo o tempo. Ele quebrou o meu osso. Jeremias é meio dramático. Quebrou o meu osso. Ele fez habitar na escuridão. Me levou para um lugar que eu não posso escapar. Atou-me com pesadas correntes. Olha que dramático. E tal. Mesmo quando eu o chamo e grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Não é nada disso. Só que quando você entra para a presença de Deus, você pode até entrar todo mal. Você não vai sair de lá do mesmo jeito que você entrou. De repente, a oração de Jeremias começa a mudar. E ele começa a falar... Mas de repente ele diz assim, aí ele fala aqui, ó, não, gente, ele chegou a dizer assim, ó, quebrou os meus dentes com pedras. Olha, ele quebrou meus dentes com pedras, tem gente se identificando aí. Os dentes com pedras, e pisoteou-me no pó, tirou a paz, esqueci o que é prosperidade, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava. Ele estava muito frustrado, muito decepcionado. Aquilo que eu esperava não aconteceu. Alguma identificação? Então, no 19, ele diz assim, daí ele começa a entender o que está acontecendo com ele. Ele fala assim, ó, eu lembro da minha aflição e do meu delírio.
da minha amargura e do meu pesar. Eu lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Mas no 21, ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Deus começou a lembrar ele quem Deus era. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ele tinha colocado esperança em tudo que tinha se frustrado na vida dele. Tudo frustrou. Mas ele de repente percebeu que ele estava com a esperança no lugar errado. E ele disse assim, então agora a minha esperança está no Senhor. Que você hoje tire a sua esperança do lugar errado, dos olhos, e você coloque nele como Jeremias fez. E aí ele diz assim, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, e é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Agora na segunda parte que eu vou ler, ele já começa a ele mesmo, agora ele vai começar a se exortar. Quem se exorta? Não é assim? A gente vai chorando, daqui a pouco a gente ouve uma palavra, daqui a pouco a gente ai Senhor, verdade, fui tão errado. E essa segunda parte foi a parte que eu peguei para ler aquele dia no culto que eu estava mal. Deus me deu instruções de como passar no período de espera de uma promessa. E eu quero liberá-las para vocês hoje. Ele disse assim, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem quer ferir. Não fica se defendendo, oferece. Engula a desonra. Olha que palavra forte. Eu lembro que eram dias de desonra na minha vida, pessoas desonrando. Sabe aquelas pessoas que comeram na sua casa? Dias de desonra. E que você quer lá tirar satisfação. Deus falou assim comigo, engole a desonra. Fica quieta, engole. Porque a desonra, eu vi até isso do Luiz Hermínio, ele falou uma coisa muito linda. A honra, você não pode, me honre por favor. Porque isso não é honra. A honra, ela é de um coração natural para o outro. Quando você é desonrado, você não pode dizer para a pessoa, por favor, me honre. Engula a desonra. Porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é só do agrado fazer aflição e tristeza. Daí ele começa a dizer todas as coisas que Deus quer fazer. E naquele dia Deus falou assim para mim, é tempo de tu botar a cara no chão, no pó. Engole as desonras. Dá face a quem te fere. E fica na minha presença. Fica comigo. Te esconde. Não são dias de ficar aí perguntando, são dias de se esconder em mim. Porque até a Bíblia King James, quem tem uma King James aqui? Bíblia King James, alguém tem? Vem cá. Quem? Pode trazer aqui. Eu li na época na versão da King James. Eu nunca vou esquecer. Inclusive a minha Bíblia, isso aconteceu com a minha King James. Nós compramos duas na época, duas Bíblias. E o meu marido, ele pegou, nós compramos duas iguais. Ele pegou, foi ministrar num lugar e Deus falou para ele, dá a tua Bíblia para o fulano. Daí ele deu. E eu bem feliz com a minha, ele disse, amor, eu preciso da sua Bíblia. Eu falei, amor, mas tu deu a tua agora, te vira. Daí depois eu fiquei com o coração pesado, eu falei, não, tá aqui a minha Bíblia. E eu fiquei sem a minha King James. Deixa eu pegar aqui o 27, deixa eu pegar aqui só para... Ó. Isso é bom que um homem, lá no 26, deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Deus falou assim, ó, fica quieta. Eu estava lá, que Deus, disse, ó, cala-te. E aguarda aquietamente, quietinha, a minha salvação. Depois ele diz assim, porque é bom que o homem carrega esse jugo. E sente-se sozinho e permaneça em silêncio, porque ele carrega sobre si. Deus falou assim comigo, fique nesse lugar, porque é esse lugar que vai trazer restauração sobre a sua vida. Para nós mulheres isso é terrível, porque a gente quer falar para os quatro cantos. O Theo ministrou com os homens aqui quinta-feira passada que o homem, ele tem um problema, ele não fala.
ele implode. Por isso que os maiores e os infartos é no homem. Você já viu o homem chamando o amigo para conversar, para desabafar? E ele, às vezes, sabe? E ele sustenta, às vezes, o peso da casa, a mulher chata ali, a gente, né? Querendo e tal, e eles e eles não abrem o coração. Eu estou dando glória a Deus porque tem um tanto de homem procurando o Telmo para conversar. Abrindo o coração. O Telmo estava fazendo os aconselhamentos na padaria. Ele sempre foi na padaria tomar um café. Ele disse que agora não dá mais. Nós estamos arrumando uma salinha ali, porque o povo começa a chorar no meio da padaria. As funcionárias ficam assim, ó. Homem chorando ainda, né? E às vezes quer fazer uma oração, porque o Telmo está ensinando os homens, nas quintas, abram o seu coração, não implodam. E as mulheres, é igual assim, né? Quando Deus vem, ele nivela a montanha, né? Ele vai nivelando a montanha e enchendo o vale. Uns têm que dizer, fala, outros têm que dizer, fica quieto. A presença de Deus, ela faz isso, gente, é verdade. Quem é mãe de mais de um filho, sabe disso. Para uns tem que dizer fica, para outros tem que dizer vai. Para uns tem que encorajar, vai filhos, vai. E para outros tem que segurar, calma. Porque senão ele voa. Eu digo que lá em casa o mais tanso voa. Que as duas, elas são assim... Mas a Vitória tem que ser mais encorajada. A Bela tem que segurar que ela é da coragem. Não tem medo de nada. Nada. A Vitória tem uma voz linda. Estou aqui pedindo, filha, canta. Não, mãe, que vergonha. Então assim, ela ali tem que corajar mais. E Deus, ele começa a nivelar. Então se você é uma mulher que fala muito, em nome de Jesus. Não vou pedir para você levantar sua mão, que eu não quero se expor. Mas você sabe que você fala muito. Tipo assim... Tipo assim, não, imagina, eu falar muito, o que é isso? Por que ela está dizendo isso de mim? Se você falar muito, pode ficar quietinha aí, ninguém vai te descobrir. Mas minha oração hoje é que o Espírito Santo coloque uma porteira na sua boca, para que só Ele abra, para que você se controle, para que você seja restaurada na sua autoridade como mulher. Que você não seja aquela chata que todo mundo, ai, fulana, não sabe a hora certa de falar, fala coisa desagradável. Em nome de Jesus. A palavra é um bem precioso. E nós, mulheres, você vai ver lá no Teens. Quem já foi lá no Teens e viu a porta do banheiro deles? Já viram o que é que fizeram lá? Quem já foi? Quem viu? Sabe o que é que fizeram lá no banheiro do Teens? Queriam fazer aqui na igreja, eu não deixei. Fizeram assim na porta das mulheres, blá, 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 blá. E dos homens, blá. Qual o banheiro feminino? Blá, blá, blá. Em nome de Jesus. Nós somos comunicativas? Somos. Mas use a comunicação com sabedoria. Tudo que é usado com sabedoria floresce. Eu quero dizer para você, não desista. Existem promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quis deixar o meu testemunho pessoal, porque eu acho que quando a palavra ela é muito linda, maravilhosa, mas ela é tão linda quando ela é vivida. Ela só se torna rocha quando ela é vivida. Se nós construímos sobre a areia, é aquele tipo de pessoa que escuta, mas não pratica. Mas quando você constrói numa rocha, quer dizer que você está ouvindo e praticando. Que as promessas de Deus sobre a sua vida floresçam. Deixa eu falar, vai chegar a hora. Se prepare. Mas enquanto isso, não olhe para as promessas. Coloque a sua esperança nele, como fez Jeremias. Que a minha esperança esteja em ti, Senhor. Eu queria te colocar de pé, te convidar. Nós vamos orar essa noite por isso. Nós vamos clamar a presença de Deus hoje nesse lugar aqui. A graça de Deus é aquela que vai aplanando todas as coisas. Talvez você é uma mulher que você tem que dar de presente para o seu marido a autoridade dele de casa. Talvez você está roubando a autoridade do seu marido, falando tanto, se movendo antes dele. Talvez hoje você precisa colocar um laço na autoridade da tua casa. Marido, você é o sacerdote dessa casa, você é o líder da nossa família. Eu não quero tomar esse lugar.
Esse lugar não é meu. Porque quando nós nos reposicionamos, a graça de Deus vem no reposicionamento. Vou explicar isso pela palavra. A Bíblia diz que o vinho novo só vai descer quando o odre estiver preparado. Então quer dizer que o recipiente, talvez ele deixa de receber porque ele não está pronto. E os céus estão preparados para derramar, mas nós não estamos prontos. Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu vou ministrar uma próxima vez sobre odres. O processo do odre. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você agora. Deus quer derramar algo sobre a sua vida. Se você estiver reposicionada no lugar certo, Ele vai derramar. Talvez o que está impedindo de promessas serem cumpridas é que você está em lugares errados, com alianças erradas. Queria que você começasse a orar a Deus agora e fizesse uma avaliação do seu coração. Senhor, quem são as minhas alianças? Quais são as pessoas que têm voz em mim? As pessoas que têm me influenciado? Quais são as pessoas que têm movido meu coração? Senhor, será que existe falta de perdão aqui dentro de mim? Será que existem situações que eu preciso liberar, Deus? Será que existem pessoas que eu estou retendo, Deus? Situações que eu preciso liberar? Se você não abrir mão do seu passado, você não vai conseguir viver o que está no seu presente. Você precisa abrir mão. E quanto mais forte for a ferida, quanto mais forte for a desonra, Deus mais vai te dar graça para suportar. Você não vai perdoar sozinho. Ele vai dizer: filha, eu sei que é difícil. Eu tive que perdoar também traição. Eu tive que perdoar abandono. Eu tive que perdoar amigos que disseram que estariam comigo até no final, mas eles não estavam. E assim como eu venci o mundo, você também vai vencer. Assim como eu suportei, você também vai suportar. E eu vejo nitidamente hoje Deus vindo com cura na área do perdão aqui. Você precisa liberar, você precisa, para viver coisas que Deus tem sobre a sua vida. Até aquelas resistências que você tem com alguém, você diz: não é falta de perdão, é uma resistência. Em nome de Jesus, deixa Ele tocar aí. Deixa Ele bater hoje um ultrassom do seu coração, para que venha tudo à luz, tudo à mostra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero contar um testemunho. Uma pessoa me chamou aqui uma quinta-feira para ir para o Hospital São José orar por uma moça. Ela estava em estado terminal e os médicos falaram: não sabe se passa dessa noite. Fui lá orar. Nós fomos orar. Parece que quando você anda na presença de Deus, você começa a ter uma visão do que acontece. Aquele quarto escuro do Hospital São José começou a ser muito claro. E nós botamos a mão nela, oramos por ela. E eu lembro que a pessoa falou assim para mim: fala para ela. Parece que ela tem que perdoar alguém que ela não conseguiu perdoar. E eu esqueci, no vulco aqui, eu esqueci de falar isso. Cheguei lá na hora, não falei nada sobre perdão. Mas era Deus que tinha feito eu esquecer. Porque nós oramos, ela começou a chorar, acabou a oração, ela abriu os olhos e disse assim: eu preciso perdoar alguém. E aí eu lembrei. E Deus falou: eu permiti que tu esquecesse para que o meu espírito tocasse nela. E nós fizemos aquela hora oração de perdão. E eu só fiz uma oração a Deus. Deus, honra o coração dela. Ela estava em estado terminal. Ela não estava andando. Eu disse: Deus, traz cura sobre ela, eu te peço. Recebi uma mensagem no outro dia que ela estava andando pelos corredores do hospital. Ela não andava. Quando nós liberamos, existe a cura do céu.